Seja muito bem-vindo. Começa agora a nossa primeira série de estudos desse canal Super-Humanos, a evolução da espécie. E o objetivo dessa série de estudos é nós discernirmos o último apelo divino para um mundo que caminha rapidamente para os eventos finais. Esse último apelo encontra-se em Apocalipse capítulo 14. E eu tenho por certo que você talvez entenderá este capítulo de um modo como até então não havia compreendido. Para esse estudo foi feito um modo bem simplificado para que possamos entender de um modo leve e ao mesmo tempo profundo sobre as profecias ali apresentadas. Esse é o momento de nós exultarmos nossas cabeças porque a nossa redenção se aproxima. Não é momento de nos acovardarmos, não é momento de nos sentirmos deprimidos, depressivos, muito pelo contrário. Mais do que nunca, é momento de termos ousadia no espírito, intrepidez, para proclamarmos essas verdades de um modo resoluto, determinado e ao mesmo tempo amoroso, porque tudo que vem de Deus é amor. Tudo que vem de Deus é amor. A justiça de Deus provém do amor, o juízo de Deus provém do amor, mesmo coisas que para nós são incompreensíveis, como o ato inaudível de Deus descrito pelo profeta Isaías e outros profetas apocalípticos. Tudo que vem de Deus é amor. E as três mensagens angélicas não é diferente disso. Tanto que para essa primeira aula, digamos assim, a aula 0, eu quero fazer até um paralelo. As três mensagens angélicas, elas são compostas por 3 anjos, né? Veremos mais adiante o significado desses anjos. 3 anjos voando pelo meio do céu. E me faz muito lembrar de uma didática. Quem é pai, quem é mãe, levanta a mão aí que você vai entender exatamente o que eu quero dizer. Sabe quando um filho faz alguma coisa que de alguma maneira você já disse que não era para fazer? Colocar um dedo na tomada, pegar um brinquedo que era para tirar, ou deixar de fazer algo que você já havia o alertado, e você diz assim, 1, 2... Quando chega o 3 é porque realmente já chegou no limite da misericórdia, né? Pois então, as 3 mensagens angélicas, elas correspondem ao 1, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. 2, caiu a grande Babilônia. 3, se alguém adorar a besta, a sua imagem, também receberá do vinho do furor da ira da cólera de Deus. Perceba que existe uma progressão nas 3 mensagens angélicas. Elas correspondem a uma mensagem absolutamente antipopular, correspondem a uma mensagem que verdadeiramente vai desafiar o senso comum, desafiar a lógica humana, desafiar a tendência do ser humano querer harmonizar tudo e todos debaixo de um ecumenismo, debaixo de um sincretismo, debaixo de uma mensagem que agrade os ouvidos humanos. É uma mensagem de desafio, é uma mensagem de repreensão, reprovação e ao mesmo tempo é um chamado. Portanto, eu convido você a entrar nessa aventura. Esse link será compartilhado em grupos de estudo. Desde já eu peço que você se inscreva no canal, ative os sininhos para receber as notificações, curta, compartilhe, comente e que mais pessoas possam receber essa mensagem e nos prepararmos para os eventos que breve estão prestes a acontecer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Cada um dos vídeos será vídeos curtos, entre 3 a 5 minutos, para que você possa assimilar, pausar, anotar, colocar na sua Bíblia. Se você quiser eventualmente maratonar a série de estudos e num dia só pegar todos eles, fique à vontade. Mas se quiser, paulatinamente, gradativamente, assimilando o processo do estudo, também será uma bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Estaremos juntos. Fique com Deus. Iniciaremos nossa aula número 1 do canal Super-Humanos. Essa série de estudos abordará as 3 mensagens angélicas. Os vídeos serão breves. Cada vídeo analisará uma parte de um dos versículos. E eu recomendo que você pegue sua Bíblia, pegue, quem sabe, um bloco de anotações, algo que você possa anotar. Nós teremos um canal no WhatsApp para que você possa entrar nesse grupo. E nesse grupo nós teremos também interatividade. Olha, eu vi o vídeo e fiquei com essa dúvida, então nós poderíamos ter mais esse canal de comunicação, ok? Muito bem, vamos ao tema. Nessa primeira aula, veremos a visão de João no capítulo 14, versos 6 e 7. A primeira parte da abordagem da lição, na qual o profeta vê um anjo voando pelo meio do céu, verso 6,
E no verso 7, esse anjo diz algo em grande e alta voz. Portanto, um anjo voando pelo meio do céu, para que todos vejam, dizendo em alta voz, para que todos ouçam. Essa dinâmica de ver e ouvir, ela corresponde a uma dinâmica contida não apenas na estrutura do livro de Apocalipse, porque frequentemente o profeta vê algo e depois ouve este algo, e o ver e ouvir complementam a visão. O livro de Apocalipse já inicia no verso 3 do primeiro capítulo, dizendo a primeira das 7 bem-aventuranças contidas no capítulo, e essa primeira bem-aventurança diz: bem-aventurados os que leem e os que ouvem as palavras descritas neste livro e guardam. Ou seja, aqueles que leem e aqueles que ouvem. Essa dinâmica ver e ouvir, ela é uma espécie de síntese da experiência humana. Porque desde o princípio, Adão e Eva viram as duas árvores. Uma era a árvore do conhecimento do bem e do mal, outra era a árvore da vida. Eles viram ambas as árvores, ouviram as prescrições e as restrições feitas por Deus, de que eles poderiam comer livremente das árvores do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, eles viram, ouviram e tomaram suas decisões. Nos evangelhos, Jesus repete sistematicamente: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Na parábola do semeador, contida no evangelho de Mateus, também os discípulos perguntam: Senhor, por que o Senhor nos fala através de parábolas? Jesus responde: porque para alguns é cumprida a profecia de Isaías, porque com os olhos veem, mas não enxergam, com os ouvidos ouvem, mas não entendem. Enquanto que para uma outra ala, a dos discípulos, bem-aventurados eles eram, porque eles viram, ouviram e entenderam. Então essa síntese da experiência humana voltada ao ver e ouvir se repete nas Escrituras. Nós, de fato, somos intimados por Deus para que possamos ver, ouvir e tomar decisões ao lado da verdade. Bem-aventurados sois aqueles que veem, bem-aventurados aqueles que ouvem. A controvérsia, portanto, está entre ver e ouvir na carne, ver e ouvir no espírito. Porque verdadeiramente todo ser humano, ele tem os sentidos para interagir com a realidade. Mesmo se ele for um deficiente visual, como muitos nos dias em que Cristo esteve na Terra, interessante observar que mesmo cegos viram a Cristo, enquanto muitos dos fariseus, que tinham os olhos saudáveis, foram incapazes de enxergá-lo. Então a questão ela aponta para os sentidos, um anjo voando pelo meio do céu para que todos vejam, dizendo em alta voz para que todos ouçam. Existe um apelo para os sentidos, mas esses sentidos não são especificamente os sentidos carnais, os sentidos naturais, mas envolve, sobretudo, uma percepção espiritual da realidade. De maneira que esse anjo, ele aponta diretamente para a dinâmica da vida. A dinâmica da vida é ver, ouvir, interpretar e decidir. É por isso que cada uma das 7 cartas de Apocalipse termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse anjo voa pelo meio do céu, para que todos vejam. E ele diz em alta voz, para que todos ouçam. O Espírito diz expressamente: se hoje ouvides a tua voz, não endureçais o vosso coração. Então essa primeira lição, essa primeira aula, ela ela aponta diretamente para cada um de nós, para que possamos perceber que mesmo os cegos, surdos, mesmo os que não veem, que não ouvem, pela fé podem ter uma percepção espiritual da realidade, discernir e compreender o chamado para este tempo e se preparar para a realidade dos eventos finais. Nessa primeira lição, eu deixo essa palavra contigo. Esse anjo tem um apelo para você. Ele, de um modo muito forte, de um modo impressivo, esse anjo será visto por todas as nações debaixo do sol. Será ouvido por todas as nações debaixo do sol. O evangelho será pregado em todo o mundo. Então virá o fim. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal,
curta, comente, compartilhe e vamos avançar para as próximas lições e aprender mais a respeito das 3 mensagens angélicas. Fica na paz do Senhor. Chegamos à lição número 2. Estamos abordando a primeira das 3 mensagens angélicas. No estudo anterior, vimos a dinâmica de ver e ouvir como uma espécie de síntese da experiência humana. E nesta lição vamos abordar este anjo e a mensagem que este anjo tem para apresentar. Muito bem. O texto diz que um anjo voava pelo meio do céu. E a pergunta é, esse anjo é simbólico ou este anjo é literal? Nas Escrituras, eventualmente, homens foram confundidos por anjos, com anjos. Homens foram chamados de anjos. Isso aconteceu com Davi. Um príncipe filisteu disse que Davi era para ele como se fosse um anjo. Isso aconteceu com Estevão também. Estevão foi visto por aqueles que o acusavam e mesmo os seus inimigos, querendo intentar contra a própria vida de Estevão, eles reconheceram que o rosto de Estevão era como o rosto de um anjo. Anjo, nas Escrituras, ele tem o caráter de um mensageiro, que eventualmente, de fato, são seres sobrenaturais, mas, de acordo com Apocalipse 14, a indicação mais clara é de que anjo, em Apocalipse, se trata de um aspecto simbólico. Por quê? Porque este anjo tem uma missão, e a missão desse anjo é pregar o Evangelho. De acordo com Mateus, Jesus deixou a incumbência, a missão da pregação do Evangelho para seres humanos. De maneira que essa visão apoteótica, viu um anjo voando pelo meio do céu, nós podemos interpretar como seres humanos andando pelas ruas, pelas praças, adentrando casas, pregando em púlpitos, enfim, seres humanos anunciando o Evangelho para outros seres humanos. Essa expressão, portanto, anjo, no livro de Apocalipse, neste específico verso do capítulo 14, esses anjos voando pelo meio do céu são indivíduos como eu e você, que não têm superpoderes, não são sobrenaturais, não têm asas e muito menos voam pelo meio do céu. Porém, dirão em alta voz uma mensagem para todas as nações, tribos, raça, língua e povos. A mensagem de um evangelho eterno. Evangelho eterno. Na próxima lição veremos então o que é o evangelho eterno. Que mensagem é essa que precisamos apresentar a todas as nações? E essa missão não foi designada para anjos, mas essa missão foi designada para mim e para você. Portanto, desde já, se inscreva no canal, curta e compartilhe, porque ao compartilhar esta mensagem, você está dando oportunidade para que possamos, todos nós, sermos anjos na vida uns dos outros, anunciando a mensagem mais urgente e mais maravilhosa de todos os tempos, o Evangelho Eterno. Abordaremos isso em nossa próxima lição. Deus te abençoe, estamos juntos. Lição número 3. Estamos avançando em nosso estudo. Esse estudo abordará as três mensagens angélicas. Nesse estudo 3, estamos ainda abordando a primeira das 3 mensagens. Vimos nos estudos anteriores, a visibilidade desse anjo e também o caráter de uma proclamação universal deste anjo de Apocalipse. Vimos também que este anjo, de acordo com o contexto do capítulo, mostra que é um anjo simbólico. Na verdade, são pessoas, seres humanos. Como descobrimos isso? Pelo fato de que este anjo tem uma incumbência, tem uma missão humana, que é a pregação do Evangelho. E veremos nesse estudo número 3, no que consiste este Evangelho eterno. Esta é a parte mais maravilhosa desse estudo. Porque o Evangelho eterno, como o próprio nome diz, apresenta que o Evangelho não tem princípio e não tem fim. O Evangelho não é uma mensagem com 2000 anos de idade, que aponta para os dias onde Jesus Cristo esteve nesta terra. Não. O Evangelho é eterno. Portanto, eu vou até chegar mais perto para te dizer isso. O Evangelho precede a criação. Veja então que incrível.
O Evangelho eterno anunciado por este anjo, que somos nós, ele declara para a humanidade que Deus decidiu salvar o homem antes mesmo de criá-lo. Veja que coisa incrível! Quando nós podemos ler o Evangelho de João nessa perspectiva, quando anuncia no capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Veja, Deus amou o mundo antes de criá-lo. Olha que coisa maravilhosa. Nós precisamos compreender que o Evangelho ele é eterno, assim como a aliança quebrada no jardim é eterna também. No capítulo 24 de Isaías, é descrito isso, que infelizmente a maldição que cobre a terra é porque quebramos a aliança eterna. A aliança é eterna. O Evangelho é eterno. Deus é eterno. E enquanto isso, nós somos finitos. Perceba então que estamos trabalhando com contrastes absolutos. O Evangelho é eterno, a aliança quebrada também é eterna, Deus é eterno e nós somos finitos. De maneira que, diante de um Evangelho eterno, nós nos sentimos pequeninos diante de tal coisa. Porque nós estamos diante de algo muito além de nós, que antecede a criação do mundo, que antecede a criação do homem, que antecede o próprio pecado. Adão foi criado em graça. Adão foi criado sobre graça, porque o Evangelho é eterno. Olha que maravilha! Adão quebrou uma aliança eterna, mas ele foi criado também dentro de um Evangelho eterno. Ele foi criado em graça. É por isso que ele teve ainda a oportunidade de uma segunda chance. Adão, todos os seus descendentes, até alcançar a mim e a você. Nós somos criados antecipadamente em graça. Louvado seja Deus por isso. Eu quero chamar sua atenção para alguns versos bíblicos que vão ajudar a sedimentar essa verdade. Vai aparecer aí na tela os textos bíblicos, acompanhe comigo. O primeiro texto bíblico está em 2 Timóteo, se você também quiser localizar em sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 1 e o verso 9. Veja que verdade maravilhosa, mostrando que verdadeiramente o Evangelho ele precede a criação. 2 Timóteo 1, verso 9 diz assim, eu vou ler o finalzinho aqui do 8, a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Olha que maravilha! O outro texto também que reforça essa mesma verdade é Tito, capítulo 1, verso 2. Fala sobre, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Que maravilha! No livro de Apocalipse, capítulo 13, olha o que está escrito no verso 8. Adorá-la-ão, falando sobre a besta do mar, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Estamos lidando com algo incrível. O Evangelho é eterno. Portanto, quando você foi alcançado pela palavra do Evangelho, você foi alcançado, vou usar uma parábola, você foi alcançado por uma seta que foi atirada antes da criação do mundo. Nós estamos sendo alvos de um amor infinito. Estamos sendo alcançados por uma mensagem que antecede as nossas faltas, antecede os nossos pecados e antecede a própria criação do homem. Deus seja louvado por isso. Que o Senhor te abençoe. Vamos agora para a lição número 4. Continue conosco e o Senhor te guarde. Estamos juntos. Chegamos à nossa lição número 4 e agora vamos introduzir o verso 7. No qual é apresentada a mensagem deste mensageiro, né? A mensagem do mensageiro que somos nós. Ele conclama as nações, porque o verso 6 diz que essa mensagem não é designada a uma determinada etnia, a uma determinada denominação religiosa, a uma determinada geografia da terra, mas ela envolve todos. Todos devem ser repreendidos de acordo com essa mensagem. E ela começa dizendo, temei a Deus. Temei a Deus. Basicamente,
para que haja uma espécie de resumo sobre essa primeira parte da mensagem. Enquanto o medo afasta, o temor aproxima. Quando Adão ouviu a voz do Senhor no jardim, ele já estava em pecado. O verso bíblico de Gênesis diz que ele teve medo e se escondeu. Já o temor de Deus, ele nos aproxima do Senhor em reverência. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, grave isso na sua mente. O medo afasta. O temor aproxima. Eu quero chamar sua atenção para alguns versos bíblicos que vão aparecer aí na tela, para nós entendermos nas Escrituras essa dinâmica entre medo e temor, porque a mensagem que nós devemos apresentar e entender dentro da primeira mensagem angélica, por mais que seja uma advertência solene para a nossa geração, ela não deve provocar medo. Pelo contrário, ela deve produzir temor. E nós veremos alguns textos bíblicos que nos apresentam no que consiste esse temor a Deus. Acompanhe na tela. O primeiro texto que eu quero ler contigo encontra-se em Provérbios, capítulo 16, no verso 6. Veja: pela misericórdia e pela verdade se perdoa a culpa, se expia a culpa. E pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Olha que maravilha! Pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Então, novamente, imagine a cena de Adão, conforme descrita no livro de Gênesis. Adão, sentindo medo, fugiu porque ele era culpado. Já o temor, ele abriga no coração daquele que já foi perdoado um senso de afastamento do mal e do pecado. Adão com medo é um Adão culpado, é um Adão sobrecarregado pelo seu próprio pecado. Já um Adão temente a Deus é um Adão perdoado, restaurado e que se desvia do mal. Lembra de Jó? Jó, um homem temente a Deus, íntegro, justo e reto, e que se desviava do mal. Então nós vemos aqui uma dinâmica entre medo e temor. O homem com medo foge. O homem com temor se aproxima em reverência porque ele sabe que foi perdoado. Que maravilha. Um outro texto que eu quero ver contigo, acompanhe aí na tela, é Eclesiastes, também escrito pelo sábio rei Salomão. Eclesiastes, capítulo 12, diz assim, no verso 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o resumo é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Olha só. Desviar-se do mal, conforme vimos no provérbio anterior, ele nada mais é do que obedecer aos mandamentos de Deus. E o rei ainda diz, porque isto é o dever de todo homem. Aqui nós vamos entrar num campo muito maravilhoso da graça. A graça dá poder para nós obedecermos aos mandamentos de Deus. Ninguém em sua própria força é capaz de obedecer a Deus. Ninguém, baseado em seus próprios esforços humanos, tem condição suficiente de tornar-se temente e obediente ao Senhor. Porém, pela graça e pelo poder divino em nós, e pela coparticipação na natureza divina, conforme escreveu o apóstolo Pedro, nós adquirimos poder celestial para cumprirmos os mandamentos de Deus. Eis a razão pela qual o profeta João escreveu de modo tão ousado um texto que eu quero ler contigo. Acompanhe na tela. 1 João, aqui no capítulo 2, tem um texto desafiador. Porém diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido a Deus, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço a Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Que texto forte, né? E ele é forte justamente por isso. Porque aquele que conhece a Deus, e conhecer a Deus nas Escrituras, tem a ver com o fato de se relacionar com Deus. De acordo com Pedro, tem a ver com o fato de sermos coparticipantes da natureza divina.
Tem a ver com o fato de termos nascido de novo, nascer da água e do Espírito. E uma vez que nascemos da água e do Espírito, uma vez que temos coparticipação na natureza divina, fraqueza humana com poder divino, nós temos habilitação do céu para obedecermos aos mandamentos de Deus. Notícia maravilhosa essa. Portanto, como diz o livro de Apocalipse, tema a Deus, ou seja, guarde os seus mandamentos. Permaneça conosco, essa foi a lição número 4. Vamos avançar e aprendermos mais juntos. Se inscreva no canal, curta e compartilhe para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Fica com Deus, em nome de Jesus. Chegamos à lição número 5. Até aqui já aprendemos coisas muito maravilhosas. Aprendemos que, de fato, esse anjo voando pelo meio do céu, na verdade, somos nós. São seres humanos incumbidos na missão da pregação do Evangelho. Vimos que o Evangelho é eterno. Que notícia maravilhosa. Imagina você chegar para uma pessoa sobrecarregada pelos seus próprios pecados, quem sabe alguém na marginalidade da vida, alguém mergulhado na promiscuidade, na prostituição, em tantos e tantas imoralidades, e você apresentar para ela que Deus a ama antes dela nascer. Que coisa maravilhosa, incrível. Deus te ama antes de você ser criado. Deus estabeleceu o Evangelho antes da fundação do mundo. Que coisa maravilhosa. Vimos também que, enquanto o medo afasta, o temor aproxima. Portanto, a mensagem inicia dizendo, tema a Deus. E agora, nessa lição número 5, vamos avançar no entendimento de que tema a Deus e dá-lhe glória. O que significa dar glória a Deus? Nós veremos um relato bíblico e depois alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender. O primeiro relato bíblico encontra-se em Josué. A controvérsia envolvendo Josué e Acã. Acã desobedeceu às ordens divinas e ele pegou alguns artefatos depois de uma guerra, depois da guerra em Jericó. E nesses artefatos, ele escondeu os artefatos, houve uma maldição sobre o povo, Deus disse que havia pecado em Israel, 36 pessoas sofreram penalidades por causa do pecado de Acã. Isso mostra que as nossas atitudes, elas afetam quem está ao nosso redor. É uma coisa muito séria para nós entendermos. E houve aquela controvérsia envolvendo Josué e Josué e Acã, e houve um juízo investigativo sobre as tribos, tribo por tribo, família por família, nome por nome, até chegar em Acã. E quando chegou em Acã, Josué disse para Acã, Acã, dê glórias a Deus e confesse o teu pecado. Dar glórias a Deus envolve também, entre outras coisas, confessarmos o nosso pecado, reconhecermos as nossas faltas e abandonar cada um dos nossos delitos. Dar glórias a Deus implica arrependimento, abandono de pecado. Porque é impossível dar glórias a Deus em pecado. Pense em Ananias e Safira. Eles tiveram como dar glórias a Deus, eles chegaram com uma determinada quantia, porém o casal, marido e mulher, eles confabularam entre si, para que eles entregassem um valor, sendo que na verdade o terreno tinha sido um valor superior. Eles mentiram e chegaram diante do apóstolo, diante dos irmãos, e entregaram aquela quantia, aquele valor. A olhos humanos, aquilo estava dando glória a Deus, porque estavam entregando um valor para a obra, para a causa, para a obra de Deus. Porém, aquilo nunca, jamais deu glórias a Deus, porque envolvia mentira, envolvia pecado. Eles se uniram no mal. Marido e mulher se uniram no mal. Coisa terrível isso. Pois então, eles não deram glórias a Deus porque havia pecado. Dar glórias a Deus envolve, primeiramente, reconhecimento de pecado. Dar glórias a Deus também envolve tudo aquilo que fazemos. Paulo disse isso, quer comais, quer bebais, que tudo seja para a honra e glória de Deus. Dar glórias a Deus também implica fazer a vontade de Deus. E aí, ninguém supera Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo glorificou o Pai. Jesus, do início ao fim da sua vida na terra, ele deu glórias a Deus em todas as coisas que ele fez. Portanto, dar glórias a Deus, reconhecer os nossos pecados, porque é impossível dar glórias a Deus em pecado,
qualquer coisa que fizermos que tenha como alvo dar glórias a Deus. E 3, dar glórias a Deus implica completa dependência e fazer a vontade de Deus de modo irrestrito. Portanto, a mensagem é: tema a Deus e dê glórias a Deus. Faça a vontade de Deus. E eu deixo esse último verso contigo nessa lição, que é um dos versos mais maravilhosos de Jesus, quando ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos avançando para entendermos as 3 mensagens angélicas. Fique com essas primeiras lições, anote, guarde, curta, compartilhe e se inscreva no canal para que possamos levar essa mensagem a mais pessoas. Fique na paz.